será que é possível produzir o alimento em nossa horta sem agrotóxicos? É possível também consumir mais alimentos que não envolvem produtos químicos? A gente vai falar hoje na Roda de Saberes sobre agroecologia. Que sistema é este? Para nos explicar e conversar conosco, a gente está com um time de profissionais muito qualificados. Por isso, eu convido você a ficar com a gente durante todo o programa. Conosco, Orlando Pedro Micheli, engenheiro mecânico, defensor dos direitos humanos e da agroecologia e nosso cidadão emérito aqui de Caxias do Sul. Também Giovana Lara De Bastiani, que é engenheira agrônoma, professora de agroecologia, na verdade, dos cursos de agroecologia e jardim e horta orgânica, lá no programa UC Sênior. É também pós-graduanda em agricultura biodinâmica e mestranda em biotecnologia. Ela também já atuou, né, a Gil, que está aqui, como técnica em viticultura biodinâmica e por mais de 20 anos no setor de flores. Para concluir aqui o nosso grupo de profissionais, o Ricardo Stein, que é doutor em biotecnologia, coordenador do curso de agronegócio da Faculdade Murialdo desde 2018 e docente nos cursos de medicina veterinária, administração e agronegócio, também da FAMOR. É biólogo formado pela URGS e trabalhou como pesquisador na Alemanha e nos Estados Unidos no período de 2009 até 2015. Ele atua com ecologia, produção orgânica de alimentos e economia agrícola. Para vocês verem, então, né, o currículo dessa gente é bem gordinho, mas que bom, né? Para a gente já começar sabendo mais sobre a agroecologia. E eu já começo perguntando para o Orlando. Orlando, qual é a realidade da agroecologia aqui em Caxias do Sul, tanto do ponto de vista de quem produz como de quem consome? Sim. A realidade da agroecologia de Caxias, ou da produção de alimentos dentro da visão ecológica, ela hoje está muito prejudicada. Porque até os anos 70, vamos dizer, né, os agricultores produziam alimentos sem agrotóxicos, lógico. Tinham alguns insumos que utilizavam na agricultura, mas que não eram insumos da indústria, né? Eram insumos produzidos na própria propriedade e tinha até algumas pesquisas. Aí, dos anos 70, com a introdução do veneno, inclusive, é bom salientar que a introdução do veneno no Brasil ela foi incentivada pela ditadura, porque o general Golbery Couto e Silva, que era um dos mentores da ditadura, né, dos anos de chumbo, ele era sócio de uma empresa química que produzia agrotóxicos. Então, eles resolveram trazer para o Brasil essa prática de utilizar, então, na agricultura, venenos. Bom, e com isso, né, nós fomos perdendo a capacidade de produzir sem os venenos. Então, hoje, né, a questão na nossa região, e em todo o Brasil, mas a nossa região serve como de exemplo, né? Os nossos agricultores não sabem mais produzir sem veneno. Por isso que, então, nós temos assim, essa dificuldade em fazer com que existam mais alimentos orgânicos ou ecológicos, né? Porque tem sempre aquela discussão, né? Mas quem é que vai ficar na agricultura? Quem é que vai ficar lá no interior trabalhando e produzindo? É porque nós não temos uma política pública que faça com que isso aconteça. Então, vem cada vez evoluindo mais esta produção com veneno. Lógico que nós, desde 1985, com a criação do Centro Ecológico lá de IP, né? Começou a ter essa contrapartida, vamos dizer, das famílias que não queriam produzir com veneno, já tinham tido familiares que tiveram doenças por causa do veneno e pessoas que morreram, né? E aí, esse movimento ele foi crescendo, principalmente em Antônio Prado, IP, Caxias e a região aqui, né? E, em 89, então, esta campanha de produzir alimentos orgânicos ou ecológicos, né,
ela teve uma maior visibilidade porque iniciou em Porto Alegre a Feira Ecológica lá do Bonfim, que ela é a maior referência no Brasil com relação à produção de orgânicos. E daí para frente a coisa foi evoluindo. Mas, na verdade, a grande dificuldade é que o poder público, seja federal, estadual, municipal, eles ainda não entenderam que um grande número de problemas da sociedade, e aí vem a questão dos direitos humanos, estão vinculados à comida. Porque, no geral, parece que a comida é uma coisa irrelevante, a gente come e se dá. Não, mas não é assim. A coisa mais importante que nós temos na vida é comer. Então, por isso que a gente continua, né, nessa luta para que, ao menos, aconteça essa campanha, que nem esse programa que nós estamos fazendo, para as pessoas poderem, ao menos, se sensibilizar e começar a pensar que realmente comer é importante, porque hoje nós gastamos mais em remédio do que em comida. E isso é bom? Eu não acredito que seja, né? Pois é, até, Gil, o Orlando comentou sobre IP. IP é a capital nacional da agroecologia, que é um município próximo aqui de Caxias do Sul e que virou referência. A gente quer saber também, Gil, como tu entende um pouco desse assunto, da parte da legislação, o que é preciso mesmo? Assim, há uma certificação necessária para os produtores de orgânicos? Ou eu gostaria também que tu diferenciasse, porque eu sei, a gente estava falando de agroecologia ao todo, mas tem a parte orgânica, então tem diferentes segmentos, eu não sei como é que se chama, mas como funciona a certificação? Como que eu sei que o produto é orgânico, ou melhor, não tem agrotóxicos? Olá, muito obrigada pelo convite, a TV Câmara, os colegas aqui de roda de conversa. Bom, é muito importante esclarecer essa questão, tá? Porque perante a legislação, a Lei do Orgânico de 2003, ela abrange todas essas nomenclaturas, faz parte da Lei do Orgânico, a agricultura biodinâmica, permacultura, agroecologia, agricultura natural, agricultura biológica, agricultura regenerativa. Então, perante a lei, tudo isso é orgânico, certo? Né? Então, por exemplo, a agricultura biodinâmica ela está inclusa dentro da Lei do Orgânico. Tá? O que diferencia é a certificação, no caso, que a biodinâmica existe um acordo entre partes do grupo, né, Demeter, é a certificação Demeter, que então diferencia alguns pontos. E existem, sim, formas de manejo diferenciadas, então, manejo agroflorestal, manejo biodinâmico, permacultura, que, sim, são mundos com algumas características diferenciadas, mas que estão inseridas nesse conceito agroecológico. Então, existe muita dúvida sobre isso. As pessoas se perguntam, mas ecológico é orgânico, não é orgânico? E outro ponto importante também é salientar o que é o veneno, né? Se fala muito que o orgânico não utiliza agrotóxicos, mas dentro da legislação tem alguns produtos que são classificados como ou agrotóxicos ou defensivos agrícolas, produtos fitossanitários, enfim, existe aí um programa que está em andamento, em vigência, para alterar essas nomenclaturas, certo? Mas tem alguns produtos, por exemplo, produtos de controle biológico, né, que se faz a utilização de micro-organismos, de insetos, para controlar outros micro-organismos patogênicos que causam doenças, pragas, e eles também estão dentro dessa classificação. Algumas caudas que são permitidas utilizar na agricultura orgânica, cauda bordaleza, à base de cobre, cauda sulfocálcica, à base de enxofre, elas popularmente também é um tipo, elas causam elas ocasionam um controle nessas pragas, certo? Isso, e aí é os bichinhos, eu não sei se a gente vai falar para, né, quem está acompanhando, a gente diz assim, tem bichinho aqui, tem na fruta, elas ajudam a evitar com que haja esse
Isso, esse ataque, né? Essa pressão de doenças. Então, doenças são causadas por micro-organismos e pragas por insetos, lagartas, né? De uma forma bem geral. Só que esses produtos eles têm um nível de toxicidade muito mais baixa, e alguns deles nem têm esse nível de toxicidade. Não precisa utilizar equipamentos de proteção individual, por exemplo. Mas, na sua grande maioria, os insumos utilizados na agricultura orgânica, vamos intitular assim, que abrange todas estas formas de manejo dentro da legislação, utiliza produtos feitos pelo próprio agricultor. Essa cauda bordaleza ela é uma das mais usadas, pelo que eu ouço falar. Assim, não tenho muito conhecimento, mas pelo que eu ouço, onde ela é aplicada, assim, só para dar uma exemplificação, Gil. A cauda bordaleza é um dos produtos, ele é conhecido como um fungicida mais antigos que existe. Ele começou a ser usado na França, em Bordeaux. Tem uma grande produção de uva, de vinhos naquela região. Então, desde aquela época do século passado, é utilizada essa cauda. E aqui, popularmente, ela é conhecida como verderame, né? Aquela que pinta de branco as folhas, né? Que muita gente usa aqui na nossa região. Nos parreirais. Parreiral, nos figos, né? Então, ela é muito conhecida para controle de míldio nas videiras, que é o mofo branco, né, mufa, que a gente chama, que é uma das principais doenças que ataca a videira, né? Mas ela pode ser utilizada em outras culturas também. E é importante salientar que o cobre ele é um micronutriente essencial para as plantas, para os seres humanos, para os animais. Porém, quando utilizado em altas doses, assim como da mesma forma o enxofre e outros, ele se torna um veneno. Então, por isso que eu fico com o que é o veneno, né? Então, é a dose, né? Em poucas quantidades, ele é um nutriente. Em altas quantidades, ele se torna um veneno para aqueles micro-organismos e, se a gente não se proteger, também vai ocasionar toxidez para nós. Gil, quero que você, então, volte depois, no próximo bloco, a falar sobre certificação, porque, neste momento, convido o Ricardo a falar da sua experiência com cultivo de orgânicos. Ricardo, pode nos relatar um pouquinho do que tu já conhece sobre isso, que pode contribuir conosco? Grande parte das tecnologias que já são aplicadas hoje na agricultura moderna tem lá sua base, especialmente no Brasil, tem sua base já com a compreensão de sistemas agroecossistemas, né? Vou dar um exemplo que é o próprio plantio direto, né? A agricultura brasileira ela traz uma série de desafios muito grandes, né? Não só por ser tropical, então a gente trabalha com umidades relativas muito altas no Brasil, então a gente tem que fazer uso de alguns fungicidas, como o próprio sulfato de cobre, que a Gil falou, para o controle do míldio, né? Então, mas também que os solos são extremamente intemperizados, assim, como falar isso? São solos extremamente lavados pela grande pluviosidade que a gente tem ao longo do ano. Isso traz para a agricultura... Muita chuva e temperaturas muito altas. Então, isso faz com que o solo ele, fisicamente seja muito bom. A gente tem uma drenagem muito boa dos nossos solos, só que, em contrapartida, são muito pobres, né? Então, assim, o Brasil, se não fosse um grande desenvolvimento de lá um conceito ecológico que se baseia na diversidade e o aumento da matéria orgânica do solo, a gente não produziria o que a gente produz hoje, né? O plantio direto é um sistema que tem lá na sua base um preceito ecológico, que é o da manutenção da estrutura e da concentração de matéria orgânica do solo. Então, o Brasil hoje é uma grande potência dentro da produção de alimentos mundiais, porque, sim, usa, né, algumas ideias ecológicas, digamos assim, né? Existem hoje em dia algumas outras estratégias de cultivo, especialmente nos sistemas de cultivo entre, por exemplo, integração lavoura-pecuária, onde você planta pastagens de inverno e planta em verão alguma cultura como milho. Essa diversidade de organismos, de plantas, né, faz então com que a estrutura e a fertilidade do solo se mantenha. Então, assim, é interessante pensar nesse sistema que o Brasil já aplica, mesmo na sua agricultura convencional, alguns princípios ecológicos, né? E também é interessante a gente comparar o Brasil com outros países, né, nessa mesma toada. O Brasil ele apresenta mais de uma safra por ano. Então, se a gente for olhar números totais produzidos de grãos e números totais produzidos de agroquímicos, ou utilizados de agroquímicos e defensivos agrícolas, a gente vê um volume bastante grande. Mas o Brasil produz o dobro da Europa, né? Então,
dentro desse conceito, o grande desafio é, sim, se continuar se preocupando com os nossos alimentos, como o próprio Orlando falou. Mas o Brasil, como eu tinha colocado, assim, eu acho que é interessante pensar, o Brasil sim se preocupa com isso, né? Tanto que o agronegócio, a produção de alimentos, é o que torna positivo o saldo da balança comercial, como quem trabalha com economia gosta de dizer, né? E não só isso, e traz um desenvolvimento muito grande, né? Eu imagino que o desafio seja como tornar rentável a atividade agrícola, utilizando o menos possível alguns recursos, né? Mas tornar a vida do produtor mais fácil, né? E do consumidor mais saudável. E do consumidor mais saudável. Então, agora a gente vai encerrar esse primeiro bloco, mas eu quero depois nosso grupo de entrevistados vai nos contar se tem mercado para os orgânicos, qual é o valor, como é que está essa realidade. Você que está acompanhando a Roda de Saberes, fica aí, porque tem mais bate-papo sobre agroecologia. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Roda de Saberes está de volta no segundo bloco, conversando sobre agroecologia. Estão conosco Orlando Pedro Michele, engenheiro mecânico, defensor da agroecologia e nosso cidadão emérito. Giovana Lara de Bastiani, mais conhecida por Gil Lara, engenheira agrônoma, professora da UX em cursos ligados então à agroecologia. Ela é também pós-graduanda em agricultura biodinâmica e mestranda em biotecnologia. E Ricardo Stein, doutor em biotecnologia, professor lá na FAMUR, Faculdade Murialdo, em 3 cursos, veterinária, administração e agronegócio, e também é um cultivador agroecológico. Nós entrevistamos, ano passado, em 2019, a Marina Santos, que ela é enóloga, sommelier, e também ela gosta aqui de ser chamada de agricultora. A Marina, ela mora com o marido em Pinto Bandeira, onde eles têm um bistrô. E ela veio para cá fazer uma palestra na editora Belas Letras para falar sobre agricultura biodinâmica. Só para vocês saberem, foi muito interessante, porque a Marina e o seu esposo, Israel Dedeia, eles têm o bistrô e também tem uma vinícola que produzem, então, vinhos sem o uso de agrotóxicos. Foi muito interessante essa palestra, porque ela falou que foi uma decisão de vida deles, então, serem agricultores e fazerem do seu negócio, utilizarem em seu negócio matéria-prima orgânica, então, produtos orgânicos. Você que está em casa vai acompanhar um pouquinho o que ela fala, o que ela nos explica sobre a diferença do cultivo, então, biodinâmico, o cultivo orgânico. Ela detalha um pouquinho sobre isso e depois a gente vai repercutir, então, essa entrevista com nossos entrevistados. Acompanhe. Na agricultura biodinâmica, a gente costuma olhar todo o entorno de uma propriedade, tanto em cima do solo quanto abaixo do solo. E também as interações de energia. Por que eu falo de energia? As pessoas costumam associar biodinâmica a coisas místicas, mas não tem nada a ver, porque realmente você tem toda essa questão da fotossíntese das plantas, é uma energia que você não está vendo, isso está acontecendo todo dia embaixo dos nossos olhos e a gente não percebe. Se você olhar as próprias ondas de rádio, não é uma coisa que você pega ou que você enxerga. Isso tudo está ocorrendo uma troca que a gente chama isso de cosmos, ou seja, tudo que está acima e abaixo, entre um planeta, entre a Lua, tudo isso está ocorrendo uma energia. A própria mudança das marés com a Lua influencia muito em todos os líquidos sobre a Terra. A gente vê isso todo o tempo acontecendo. E na agricultura biodinâmica, ela leva muito em consideração todo esse ajuste fino, ou seja, as fases da Lua, a posição dela, se ela está ascendente ou descendente, ou seja, quando a gente enxerga a Lua, por exemplo, essa última Lua cheia, ela estava enorme, a gente estava enxergando ela muito perto, isso significa que a Lua está descendente. Quando ela está pequenininha, lá em cima, longe, ela está ascendente. Isso mexe com o fluxo da seiva na planta.
Esse ajuste fino só a agricultura biodinâmica tem. Ela trabalha também com um calendário. Esse calendário, ele já visualizou anteriormente qual que é o melhor momento para plantar, para colher, para fazer uma poda. Então, isso auxilia muito o agricultor na hora da tomada da decisão dele sobre que momento plantar uma coisa. Um exemplo, se você planta uma coisa que você quer, na verdade, obter a semente dele, o que você tem que fazer? Você tem que plantar num momento de flor, numa lua de flor, porque ela leva em consideração folha, fruto, raiz e fruto. Folha, fruto, raiz e folha. Então, se eu quero obter semente, normalmente a gente deixa florar. Quando uma cultura ela flora, por exemplo, uma cebola, ela entra em floração, normalmente depois ela sementa, aí você colhe a semente. Agora, se eu quero colher a cebola, o fruto, eu vou plantar num momento de fruto para que depois eu tenha... Só que todos esses ajustes, os agricultores antigamente eles já viam, sem saber que estavam fazendo biodinâmica. Hoje a biodinâmica parece uma coisa tão nova e às vezes a gente fica meio bravo porque não é novo, isso é tão antigo, é mais antigo que a gente. Como que eles plantavam, sabiam a hora de colher, de podar, só por observação? A gente perdeu essa capacidade hoje de observar e a agricultura biodinâmica ela veio resgatar isso. Então, o uso do calendário biodinâmico, o uso de preparados específicos à base de esterco, de minerais, que entram em momentos específicos para as plantas. Todo esse conhecimento ancestral a biodinâmica traz. E principalmente o uso de coisas que tem só na sua propriedade. Você fica muito pouco dependente de insumos externos, porque você sabe a hora, o momento de lidar na agricultura, até mesmo de cortar grama. Agricultura orgânica, para algumas coisas, ainda é permitido alguns produtos que têm algumas moléculas, por exemplo, na uva, que a gente trabalha com uva, o sulfato de cobre, que é aceito na agricultura orgânica. Já na agricultura biodinâmica não pode ter nenhum tipo de molécula que seja química, nem transgenia, nem nada, que isso na orgânica também é base. Por isso que a gente diz que um agricultor biodinâmico, normalmente, ele é orgânico também, mas o contrário não é verdadeiro, né? Então, o agricultor orgânico não pode dizer que é biodinâmico, né? Diante disso, assim, que é puro, é como se fosse algo puro, sem intervenção jamais de agrotóxicos. Não tem. E assim, a gente como agricultor, a gente tem que aprender a conduzir a propriedade de uma forma que a gente trabalhe com mínima intervenção, para que a gente deixe as coisas o mais perto do ciclo natural que elas estavam anteriormente. É muito interessante a gente saber que as pessoas também, às vezes, mudam suas vidas em função de uma decisão que envolve uma decisão ideológica, mas também que envolve saúde, um novo jeito de viver. No caso da Marina e do próprio marido, resolveram, então, serem agricultores, cultivarem produtos apenas orgânicos e também montarem um negócio à base de produtos orgânicos. Orlando, o senhor conhece Marina? É um exemplo Sim. que eu imagino que se repete em vários outros casais de agricultores por aí. O senhor falou antes em IP. IP é um exemplo de que tem muitas famílias hoje que vivem do plantio orgânico. Sem dúvida, sem dúvida. Essa realidade ela é importante porque a gente vai aprendendo e chega num momento que a gente até consegue decidir coisas que nem no caso deles e de outros, né? Mas uma parte importante da fala da Marina é essa questão, no geral, de nós termos, independente da questão dos insumos que se usam, os agrotóxicos, ou os venenos, ou qualquer coisa assim, a terra. Porque se a terra não é bem nutrida, tu vai ter que usar muito mais veneno. E assim, então, é isso que eu estava dizendo antes. Como é que se nutre a terra? Então, essa é uma questão séria, porque pela falta de nutrição da terra é que os fazendeiros estão destruindo a Amazônia, por exemplo, né? Porque eles vão comendo terra, porque a terra que eles utilizavam não dá mais para ser utilizada. Muito porque tem a monocultura. Não, mas a monocultura, sim, o Brasil pode ter monocultura, mas não do jeito que estão fazendo. O próprio plantio direto, né? O plantio direto é assim, tem uma cultura, aí colhe aquela cultura, sobra a resteva, aí passa um glifosato em cima
para deixar tudo bem sequinho, aí matou tudo que tinha embaixo no solo. Esse é que é o problema do plantio direto. O plantio direto é uma boa, mas eu questiono esta parte. E outra coisa, né, da questão de que o PIB brasileiro está bem por causa do agronegócio. Eu também questiono, porque eu quero saber onde é que está a planilha mostrando que realmente isso é bom. É importante e tem que ser feito, sim, mas não do jeito que está sendo feito, porque os estados brasileiros do agronegócio estão quebrados. E o Rio Grande do Sul, um dos motivos que está quebrado é por causa disso, que o nosso agronegócio é muito ruim, os nossos fazendeiros, os nossos latifundiários agem muito mal com a terra, e aí acontece, então, essa quebradeira toda. Por que é que a nossa região, né, ainda ela é a única região do estado do Rio Grande do Sul que ela se mantém, porque os outros municípios todos estão quebrados, vamos dizer assim. Então, eu não sou contra nenhum modelo de produção. Agora, os modelos de produção têm que ser bem apresentados. Eu gostaria de ver, então, essas planilhas do agronegócio para ver quem é que ganha com isso. E esse cuidado com a terra é essencial, Orlando. Mas, sem dúvida. Porque não sai nada se não for dela. A Ana Primavesi, que foi uma engenheira agrônoma que morreu agora há pouco tempo, ela fez muitos estudos e mostrou muitas vezes a importância de ter bons nutrientes no solo. É a mesma coisa do que nós. Se nós nos alimentamos bem, nós não vamos à farmácia. Agora, se nós comer só enlatado, só comidas assim industrializadas, nós passamos mais na farmácia do que, na verdade, fazendo outras coisas. Então, a gente está comentando isso, mas nós temos que fazer mais programas que possam, então, cada um apresentar, olha, mas isto aqui é assim, isto aqui é diferente. Porque nós temos que juntar as forças, nós não podemos ficar brigando um contra o outro para poder resolver este problema, né? Agora, nós temos que botar as coisas claras, temos que falar a verdade, né? Então, porque tem o outro aspecto, por exemplo, o agronegócio nosso, ele é muito ruim porque ele acabou com a semente de milho no Brasil. O Brasil não tem mais semente de milho, é tudo transgênico. E aí, vamos fazer o quê? Um povo sem semente é um povo escravo. Semente de soja, por exemplo. Só é boa a semente de soja importada. Então, nós importamos a tecnologia, ou a semente de milho, de soja, de trigo, eventualmente, importamos todos os insumos. Então, isso o que acontece também na questão do emprego? Em vez de dar emprego para os brasileiros, nós estamos dando emprego lá fora, para outros de outros países. E aqui nós ficamos com essa carga toda, que aí quem pode trabalhar tem que, então, dar a contrapartida para os que não trabalham. Isso não está correto, isso não está justo. Então, por isso que essa questão da agroecologia ela deve ser melhor entendida. E essa parte da semente, aproveitando o gancho do que o Orlando trouxe, Gil, a semente tem um nome que a gente diz, que é a semente crioula, que é muito comum, e até um exemplo, a guarda da semente crioula está sendo muito deixada para as mulheres, tem unido mais as mulheres têm fazendo bancos, né, de sementes. Eu quero que tu fale um pouquinho, porque a própria Marina também comentou sobre isso, é importante essa guarda de sementes. Como é que a gente faz isso? Sim, é muito importante. Então, só para complementar uma informação que o Orlando citou, sobre o plantio direto, tem outras formas de fazer a dessecação da cobertura verde, né? Que são métodos físicos, métodos de tombamento, de roçar, e é fundamental manter o solo sempre coberto com essa palha, que ela mantém a vida deste solo, mantém o solo mais úmido, protege do excesso das radiações solares, ajuda a regular o pH do solo, enfim, inúmeras características técnicas, e essa forma de plantio direto ela é utilizada na agricultura orgânica, ecológica, na convencional também. Grandes produtores estão adotando esta forma uma destas formas, né, que podemos dizer assim é um pouco mais sustentável, né? E com relação, então, às sementes, não é permitido utilizar na agricultura orgânica OGM, organismos geneticamente modificados. E uma dessas tecnologias, então, são as sementes transgênicas, que passam, então, por alterações no seu DNA.
né? E atualmente, então, tem nos últimos, se eu não me engano, 5 anos aproximadamente, tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia CRISPR, certo? Que daí, então, já a gente entra num outro assunto mais voltado à agricultura convencional, que não é permitido no orgânico. Então, com relação às sementes, pode-se usar então as sementes de variedades hibridizadas, certo? E uma das premissas da agroecologia é a utilização das sementes crioulas, que vai muito mais além do que uma qualidade de semente, do que uma variedade. Está ali inserido, né, nesse contexto da semente crioula, uma memória sociobiocultural, memórias, aquela semente que a minha avó guardou, daquele milho que só tem na minha avó, na minha região, que é um milho que não vai se adaptar numa região mais para o norte do país, de repente, sementes que carregam informações da sua região, do clima da sua cidade, do seu estado, né? E é muito bacana. Então, existem alguns guardiões que fazem esse banco de sementes crioulas, que não passaram de forma laboratorial por modificações genéticas, né? Então, eles carregam uma diversidade muito grande, uma pureza genética. E então é muito bacana esse trabalho. Existem muitas mulheres, inclusive, que fazem isso, e também a valorização do trabalho das mulheres é outro ponto muito valorizado dentro da agroecologia, né? A mulher agricultora, a valorização do que essas mulheres fazem na parte da agroindústria também, na plantação, no cuidado das suas famílias, e mulheres muito guerreiras, né? Marina é um exemplo disso, Exatamente. né? Jovem. Uhum. Eu quero agora que o Ricardo, vamos explicar bem certinho o que é o tal do plantio direto aqui, porque a gente está falando e acho que a gente não conseguiu ainda explicar direitinho para quem está em casa. Na verdade, como a Ju falou, assim, o plantio direto, a ideia é tu utilizar um manejo então conservacionista do solo, onde o teu solo não usa aquelas estratégias de manipulação bem convencionais, de se arar, de se usar muito maquinário pesado. Então a ideia é tu fazer o mínimo possível de intervenções no solo, né? Tendo em vista essa questão que tanto o Orlando falou, que é importante manter a nutrição do solo. Claro que é importante. É através da manutenção dessa fertilidade do solo que você vai ter planta, né? As plantas, elas absorvem seus nutrientes do solo. Então, mas não só isso, né? O problema do que a gente se tem, e a gente for pensar na perda de produtividade e fertilidade, ela se dá muito em consequência da compactação do solo, da erosão do solo, que é combatida quando se tem então uma concentração maior de matéria orgânica, viva ou morta. E essa é a grande ideia. Na verdade, não precisa se passar glifosato, se usa sim glifosato para fazer o dessecamento. Glifosato é um herbicida, mas a ideia é tu manter uma manutenção, uma cobertura constante vegetal, né? Pode ser viva ou pode ser morta, né? Então, no caso, a morta é a tal da palhada, que pode ser palhada, restos de produção, pode ser, enfim, qualquer coisa. E né? viva pode ser o plantio de quê? Viva pode ser uma série de plantas que se utiliza na entrelinha, né? Por exemplo, em café se usa muito café braquiária, né? Onde a braquiária então funciona como uma espécie de proteção contra o impacto da energia cinética da chuva. Isso diminui então a compactação ao longo do tempo. Então, como eu tinha falado antes, isso é um princípio ecológico, né? A manutenção da cobertura vegetal, né? E a manutenção da cobertura vegetal aumenta então a diversidade microbiológica do solo, aumenta a fertilidade, aumenta a umidade, aumenta a concentração de carbono, né? Isso tudo é bem positivo, até inclusive dentro do ponto de vista ecológico, né? Então, assim, se a gente for pensar, essa é uma estratégia agroecológica, porque ela usa princípios ecológicos, de ecologia de ecossistemas. A gente precisa ter uma diversidade, e dentro dessa diversidade, se a gente tiver uma diversidade grande de plantas, nós vamos ter uma diversidade muito grande também de pragas de plantas. Então, tu não vai precisar ter um manejo tão intensivo das pragas, né? As plantas ajudam nesse processo. Porque imagina a cena funciona assim. Por que o Brasil não se utiliza mais tantas monoculturas? Hoje em dia a gente tem plantios onde a gente tem 3, 4 safras, né? Então tem a primeira safra, a segunda safra, a terceira safra, uma safrinha. Então, assim, dentro desse aspecto, tu diminui a pressão de se ter então uma praga ou uma doença atuando só naquela planta, porque tem uma série de outras plantas. Então, além de eu ter diversidade de planta, tem diversidade de praga, né?
Eu acho que, para falar da Marina, eu acho interessante, muito legal o que ela fala, eu acho muito legal, né? Mas se a gente for olhar dentro, de novo, do ponto de vista econômico, com os dados lá do IPEA Data, seu Orlando, a ideia é que o market share, o percentual do Brasil que consome e produz orgânico é muito pequeno ainda. A gente está falando em torno de 5%, né? E os principais entraves talvez sejam pelo preço, não pelo preço que é a rentabilidade do produtor, mas sim do varejo. Se a gente for ver isso, né, quem fica com essas de 40%, 30% mais ou maior do valor, do preço, normalmente fica alocado no varejo. O que significa isso? Em economia, a gente chama isso de uma inelasticidade preço-demanda. Ou seja, o consumidor, por acreditar que é melhor, que acreditar que, em vez de, então, prefere comer um alimento mais saudável do que tomar mais remédio, ele absorve esse preço. Então, isso faz dele, infelizmente, um produto de nicho, como é o caso da Marina. E aí ele acaba pagando um pouquinho mais. Bom, isso vamos ver daqui um pouquinho. Então, no próximo bloco a gente vai saber então que valores têm então os produtos orgânicos. Vamos ver se realmente eles são mais caros, mais baratos, se vale a pena. Roda de Saberes conversa sobre agroecologia hoje e volta no terceiro bloco. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, chefe. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Roda de Saberes volta para falar sobre agroecologia e a gente estava conversando no bloco anterior sobre os preços. Será que o mercado orgânico, de orgânicos, será que o custo dos orgânicos é maior, menor? Qual é a realidade? Ricardo, você que entende dessa parte mais de mercado, assim, a gente paga mais pelos produtos orgânicos ou não? Como é que está o acesso? O consumidor está realmente dizendo o seguinte, eu prefiro pagar mais pela minha saúde? Como é que está? Bom, então, é interessante, de novo, eu me refiro então aos dados do IPEA Data, né? É interessante olhar, assim, de maneira geral, claro, de maneira geral, quando a gente olha o mercado, né? O prêmio que a gente diz é de 30% a 40% a mais, né? De maneira geral. Mas a questão interessante é que esse 30% ou 40% a mais no prêmio então, que o consumidor paga quando vai comprar esse produto, ele não é um reflexo da rentabilidade, do aumento então, de 30% a 40% da rentabilidade do produtor. Tem um trabalho muito interessante da Embrapa, informativo técnico, se eu não me engano é o 81 ou 181, que publicou sobre os custos então, de produção de morango, convencional, integrado orgânico, né? Então, do ponto de vista do produtor, existem dois fatores bem importantes serem levados em conta. O primeiro deles é que, por abdicar então, de produtos sintéticos, que têm um impacto muito grande na produção agrícola, o custo inicial é menor, sim, para o agricultor orgânico, né? Só que me refiro de novo a esse trabalho. Mas é interessante olhar que diminui um pouco a produtividade, em torno de 20% a 30%. Se a gente for colocar esse custo inicial, levar em consideração a produtividade, que é um pouco diminuída, a gente tem o que a gente chama de taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno significa, então, qual é a rentabilidade do produtor no final, né? Infelizmente, ela é menor. Cerca de 30%, 25%, 30%. O que significa, então, e aí vem minha opinião, o que significa, então, que a gente ainda precisa desenvolver mais técnicas para tornar essa atividade, que a gente concorda que ela é uma atividade boa, mais rentável para o produtor. Porque, a longo prazo, a rentabilidade ela acaba afetando muito a vida do produtor, né? Assim, eu brinco também, lá na Faculdade Murialdo, quando eu dou aula, que o ideal seria que o produtor ele conseguisse ter uma rentabilidade para ter uma perenidade na atividade, para ele ficar no campo. O Brasil, hoje em dia, tem só 15% da sua população na área rural. E essa tendência, hoje, então, 85% fica nos centros urbanos, né? E cada vez mais tem se mostrado um fenômeno crescente. Então, se a gente está preocupado com a vida do produtor e está preocupado em ter, sim, alimentos mais saudáveis, a gente ainda tem um longo caminho para desenvolver tecnologias que aumentem a produtividade e tornem interessante do ponto de vista rentável.
Porque eu brinco também, de novo, com meus alunos lá, que eu gostaria que todos os produtores rurais pudessem fazer as mesmas coisas que uma pessoa que trabalha num centro urbano faz. Ir para a praia, tirar uma selfie na praia, na Ferrugem. Então, assim, na praia em Santa Catarina. Então, eu acho que isso vai trazer, além do ponto de vista de saúde, da produção, também uma rentabilidade, né? E no fundo, para o agricultor ficar mesmo, para os filhos de agricultores, porque é essa a tendência lógica, que os filhos deem sequência ao que os pais fazem, para eles ficarem no campo, eles têm que ter uma qualidade de vida e uma estrutura melhor. Uma dignidade de vida, né? Assim, que a pessoa possa trabalhar e possa colher os frutos da sua lucratividade e ter uma vida digna. Assim, a gente até pode discutir o que é uma vida digna, mas que eu digo que ele possa ser uma pessoa que vá passar o fim de semana com a sua namorada num restaurante, que vá fazer alguma coisa que interesse a ele. Se preocupar se o clima também vai destruir o cultivo, se vai interferir, porque também é isso, né? A atividade agrícola é de muito risco, por natureza, né? Risco de preço, risco de contrato, risco de tudo, né? Então, para qualquer empresa, qualquer atividade, ela ser perene e ter sucessão, ela tem que ser rentável. Né? Ela tem que ser rentável. Tem que ser. Gil, quando a Marina na matéria não tem esse trecho, mas ela nos falou que quando eles decidiram a plantar, né, desenvolver a agricultura biodinâmica, as primeiras experiências foram trágicas, porque eles não conheciam a realidade, não conheciam a terra em que estavam. É preciso conhecer a terra em que a gente está para que a gente possa usá-la de forma adequada, com equilíbrio, e ter sustentabilidade, ter rentabilidade também a partir dela. Como é que eu posso conhecer essa terra? Eu te pergunto do ponto de vista do agricultor, mas também de quem está em casa e quer cultivar uma horta orgânica na sacada. Sim, é fundamental conhecer a sua terra em vários aspectos técnicos de observação, análises laboratoriais e esse uso da terra ele traz questões assim fundamentais para a agricultura, e um ponto muito importante que a gente deve observar no caso não sei se é o caso específico da Marina, mas de muitos agricultores, é que adquire uma terra que tinha um plantio de manejo convencional anteriormente e abruptamente acha que, mudando as técnicas para o manejo orgânico, biodinâmico, enfim, vai ter sucesso já no primeiro ano. Não é assim. Existe uma fase de transição, um período de transição que varia conforme a cultura, se é cultura de ciclo curto, médio, longo, perenes, frutíferas, tem um período de meses ou anos em que é feita essa transição, em que lentamente o agricultor vai mudando as técnicas, os insumos, para ir adequando, porque a natureza daquele microclima, o solo daquela região está adaptada a uma forma de manejo, utilizando fertilizantes solúveis, altamente solúveis, que a planta consegue absorver. O solo não se sabe de que forma estava sendo manejado, né? Se estava bom, se estava ruim. Então, essa transição é feita lentamente e, dentro disso, então, faz parte a questão da certificação, né? Você não consegue um selo de certificação de um mês para o outro. Tem que respeitar esse período de adaptação. E existem algumas formas, né, de certificação dos produtos orgânicos que podemos falar. E até isso eu preciso tem assim coletivos que certificam, tem órgãos que certificam. Tem 3 formas de certificação dos produtos orgânicos: o SPG, que é o Sistema Participativo de Garantia de Produtos Orgânicos, né, de qualidade, que então e tem o por auditoria, que é onde você contrata uma empresa. E você obtém selos, assim como o SPG também você obtém um selo, tem alguns selos, né, de produtos orgânicos, e tem o pequeno agricultor que ele ainda não tem o selo de certificação, mas ele pode vender através de um documento emitido pelo Ministério da Agricultura diretamente ao consumidor final, pelas feiras ou através de compras coletivas, que são compras que são fornecidas para hospitais, para escolas, para
cooperativas, né, que fornecem alimentos aí, enfim, para as escolas e hospitais, né? E linkado a isso, nesse último ano, tem a questão da rastreabilidade dos alimentos do vegetal, da área vegetal, que então foi regulamentado pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura também, que visa o controle geral da propriedade, né? Algumas pessoas falam que é para o controle do uso de agrotóxicos, mas não é apenas isso, tanto que também é uma exigência para o produtor orgânico e auxilia. Então, o que é este selo? É uma etiqueta adesiva que tem um código, um QR Code, né? Onde eu vou lá no mercado como consumidora, vou comprar uma alface, por exemplo, e tem ali esse QR Code, eu vou lá com um celular e eu consigo ver qual é a história desse alface, o que foi aplicado, quando que foi plantado, quando que foi colhido, qual é o lote, para quem que foi entregue. Isso é muito importante porque o consumidor ele tem acesso ao que ele está ingerindo, né? O que aconteceu com essa produção. E isso, claro, favorece também o controle, a legislação da utilização dos insumos, o controle, né, questões burocráticas, porque também entra aí um outro assunto, que é o uso indiscriminado desses produtos, o contrabando de produtos químicos, que é muito grave, né? E assim fica controlado e a gente, enquanto consumidor, tem um produto mais seguro, mais segurança, consome com segurança. É uma forma de controlar, claro, obviamente. Nesse aspecto. Sim. Muito bem. Eu vou chamar agora um quadro chamado Anote Aí. Que vai informar sobre as feiras ecológicas de Caxias do Sul, mas enquanto vai passando as imagens da feira ecológica que funciona nas quintas-feiras de tarde aqui na frente da prefeitura, quem vai falar um pouquinho rapidamente sobre as feiras e onde as pessoas podem então comprar produtos nas feiras é o seu Orlando Michele. Seu Orlando, nos fale onde a gente encontra feiras ecológicas em Caxias. Então, mas, independente disso, tem uma questão séria que a gente tem que falar, que é o preço do alimento orgânico, ou ecológico, ou agroecológico, ele já tem incluído nele todo o custo ambiental. Diferentemente do preço do produto convencional, que não está incluído, por exemplo, a contaminação da água. Quem é que vai pagar o tratamento da água da contaminação pelos agrotóxicos? A contaminação da terra, a esterilidade da terra, a contaminação do ar, a contaminação da pessoa. Quem é que vai pagar para o SUS todo o atendimento que é dado para as pessoas que são contaminadas? Então, esse aspecto é importante. Quando a gente vai falar do preço, não, peraí, o que eu estou comprando? Eu estou comprando alguma coisa que está resolvendo uma série de outras. Então, por isso que as feiras... Quando eu pago mais, eu compro vida, nesse caso, né? Então, por isso que as feiras são importantes, porque também a gente pode conversar com os agricultores e conversar com as pessoas que estão lá. E a maioria das pessoas que vão nas feiras, eles já têm consciência disso, já sabem que eles não estão lá só comprando um alimento que não tem veneno, coisa. Estão cuidando da natureza, que é isso que nós estamos precisando fazer. Porque se não tiver uma política de Estado, também o pessoal não vai ficar na agricultura, não adianta, né? Então, no sábado de manhã, ali na região da Praça das Feiras e tal, tem a Feira Ecológica, que já funciona desde 1998, né? Na quarta, então, aqui na Santos Dumont, com o vereador Mário Pesce, na esquina do Senai, ali, então tem outra feira, e esta feira que está funcionando agora na frente da prefeitura, aqui naquele hall de entrada ali, né? São os locais que a gente encontra. E em Caxias tem diversos pontos de venda, que quem não pode ir na feira, lógico, que lá no ponto de venda a pessoa vai pagar mais caro que na feira, não tem dúvida. E no mercado, então, pior ainda, né? Vamos na feira, então, seu Orlando? Vamos na feira. 3 pontos, então, na frente, aqui no Largo da Prefeitura, nas quintas de tarde, sábados de manhã na Praça das Feiras, São Pelegrino, e nas quartas-feiras, então, na Santos Dumont, bairro Exposição.
Você que está em casa, eu agradeço muito a companhia. Eu vou ter que acabar rapidinho, porque os meninos da técnica aqui estão dizendo, terminou o tempo, Vânia, mas eu agradeço muito a participação do Orlando Pedro Micheli, engenheiro mecânico, um defensor da agroecologia, Giolara, vamos resumir assim, né? Giovana Lara De Bastiani, engenheira agrônoma lá da UX, e ao Ricardo Stein, da FAMUR, Faculdade Murialdo, que também tem uma política de cuidado, de valorização do agricultor. Obrigada pela presença de todos, e você que está conosco pode contribuir com a Roda de Saberes, mandando e-mail para imprensa@câmaracaxias.rs.gov.br ou pode ligar para mim, 3066-3979. Obrigado por sua companhia.